Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis de Israel, vamos ler, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 34. Logo após leremos uma porção do capítulo 19. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 34. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos acharam, digam amém. A palavra de Deus nos diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo, na verdade 33 e 34. Palavra do Senhor nos diz assim: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra? Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Deixa eu ler aqui mais uma vez. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Diga amém. Capítulo 19 do mesmo livro, vamos ler a partir do versículo 14. Capítulo 19, vamos ler a partir do verso de número 14. Aleluia. Está escrito assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Minhas irmãs, e hoje o público é 90% feminino, né?
como sempre, mas hoje mais. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos, mas Jesus é bom. Vamos orar para Jesus levantar varão valoroso aqui para essa obra, amém? Pode baixar quase que completo, baixe mesmo. Vamos meditar nesta palavra, nessa noite. O Espírito Santo colocou esse texto no meu coração para refletirmos um pouquinho a respeito dele, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Antes de adentrar na pregação, eu quero orar uma vez mais com a igreja, amém? Pedindo a Deus o seu favor e a sua graça nessa noite, em o nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Oremos assim, Pai, no nome de Jesus, nessa noite. Elevar Sarabe de Candarás. Eu te peço, Senhor, graça, inspiração para pregar a tua palavra. Ó Deus, que com graça eu possa ministrar, que com unção eu possa ministrar, e que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, e que grilhões infernais sejam quebrados ao ribombar de tua palavra, ao eclodir de tua palavra, ao espargir de tua glória e de tua luz. Emanácia varube de canto revácia. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito maligno que porventura cerca este lugar e esta casa. Toda obra contrária, toda obra de magia negra, toda obra de macumbaria, todo espírito invocado do abismo para irromper contra este culto e impedir o fluir da tua glória. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Clame comigo também, igreja. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu quero declarar nessa noite que tua palavra será pregada com autoridade, com a unção própria da capacitação do teu Espírito. Inspira, toma minha mente, toma os meus lábios, toma o meu coração, toma o meu corpo, toma a minha alma, toma o meu espírito, para ser boca, para ser um canal teu nesta terra. Que aqueles que nos acompanham agora pelo Instagram e posteriormente vão nos acompanhar pelo canal no YouTube, que eles possam ser alcançados, que eles possam ser renovados, que tua palavra possa ser, ó Deus, pregada com ousadia e com graça. É isso que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Era por volta do ano 700. O profeta Isaías é o principal oráculo do Senhor dentro de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o rei que estava assentado no trono, o rei Ezequias, havia se insurgido contra a maior potência bélica da época, monárquica da época. Estamos falando da Síria, cujo rei contemporâneo era Senaqueribe. O rei Ezequias havia se incomodado com o jugo de Senaqueribe, com os tributos que eram pagos, e ele resolve se rebelar contra Senaqueribe. Quando Senaqueribe sabe da postura até então audaciosa de Ezequias, Senaqueribe resolve avançar contra o reino do sul, cuja capital era Judá, contra o reinado de Ezequias. A Bíblia vai nos dizer que Samaria já havia sido tomada, a capital do reino do norte.
A Síria havia se instalado lá, se estabelecido lá. Só que agora o rebelde do Reino do Sul, Ezequias, precisava ser confrontado à altura, já que sua postura representava um confronto e uma ameaça para o rei Senaqueribe, para o seu poderio, para a sua estrutura governamental, para a sua autoridade. O rei Senaqueribe marcha para Judá, marcha para Jerusalém, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele implanta um cerco ao redor de Jerusalém. Ele implanta um cerco ao redor da cidade. Ezequias percebe aquele cerco ou avançar do rei Senaqueribe, e a Bíblia Sagrada nos diz que ele resolve encorajar e animar o povo de Israel. A bem da verdade, a princípio, a postura do rei Ezequias não é uma postura de embate. A princípio, a bem da verdade, a postura do rei Ezequias é uma postura de submissão. Porque quando ele percebe o nível bélico que está acampado contra ele, ou o nível bélico que se ergue contra ele, ele começa a raciocinar e acreditar que sua postura foi uma postura deveras exacerbada. Ele começa a acreditar que sua postura insubmissa em relação à autoridade, ao poder, ao governo e ao domínio de Senaqueribe foi um tanto além da conta. Ora, para aplacar a ira de Senaqueribe, a Bíblia Sagrada nos diz que Ezequias resolve dar a Senaqueribe tributos. E o que é que ele faz para amenizar a indisposição entre os reinos? A Bíblia Sagrada nos diz que Ezequias vai pegar os utensílios ou a mobília do templo sagrado de Jerusalém, em honra e reverência ao único e verdadeiro Deus, pegar e entregar para Senaqueribe. Ele pega os utensílios, ele pega a mobília do templo e vai entregar para o inimigo do povo de Deus. Eu quero chamar a tua atenção nesta noite para dizer o seguinte: todas as vezes que nós negociamos a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus para realizar algum tipo de concessão contra o inimigo de Deus e por tabela o nosso inimigo, nós acabaremos entregando aquilo que pertence a Deus para o opositor de Deus e do seu povo. Eu não entendi muito bem, pastor, o senhor pode me explicar? É claro que vou explicar. Senaqueribe representa uma força inimiga de Deus e do seu povo. Senaqueribe representa uma força opositora tamanha, gigantesca contra o povo de Deus. Senaqueribe representa uma força furiosa que se ergue contra os filhos de Deus. Ora, ele pode muito bem, dentro de uma aplicação exegética, representar o inimigo ou os inimigos que nós temos, o nosso arqui-inimigo Satanás. Todas as vezes que nós nos posicionamos e dizemos ao reino espiritual, nós não vamos nos submeter ao inferno, nós não vamos nos submeter ao diabo, nós não vamos nos submeter ao mundo, haverá um contra-ataque e uma retaliação.
Existem alguns pensadores contemporâneos, e a internet está cheia deles, para dizer que não há retaliação contra o povo de Deus. Isso é de uma ignorância muito grande, porque a própria semântica do termo retaliar significa um contragolpe, um contra-ataque. Ou seja, alguém sofreu algum tipo de baixa, alguém sofreu algum tipo de desvantagem e agora vai querer se vingar. Retaliação contra a herança dos filhos do Senhor está descrito na Bíblia Sagrada desde Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, quando a Bíblia Sagrada nos diz que a serpente haveria de ferir o calcanhar da herdade de Eva, da herdade adâmica, e em contrapartida a cabeça da serpente, que todos nós sabemos que se tratava de Satanás e da sua hierarquia satânica, haveria de ser esmagada. A cabeça seria esmagada, mas o calcanhar seria ferido. A cabeça seria esmagada, mas o calcanhar sofreria um ataque. O que é isso? Retaliação, contra-golpe, contra-ataque. Provado que retaliação é algo bíblico, temos diante de nós um texto que revela um contra-ataque em forma de retaliação. Essa retaliação vem em forma de ameaça. Essa retaliação vem através da estrutura bélica de Senaqueribe, que vai avançar contra Judá, que vai avançar em Jerusalém. Quando Ezequias percebe, vai cometer o pecado de concessão, abrir mão de algum princípio para atender o capricho do inimigo, abrir mão de algum princípio, de alguma dogmática para entrar no jogo do inferno. Mais uma vez eu reforço: todas as vezes que nós nos posicionamos contra o inferno e dizemos: eu não vou abrir mão dos princípios de Deus, eu não vou abrir mão da minha convicção, eu não vou abrir mão do meu compromisso com o Senhor, eu não vou abrir mão da palavra, eu não vou abrir mão da minha fidelidade, o inferno vai erguer-se contra nós em uma atenção, porque prego que se destaca, uma pancada contra ele se prepara. E o inferno vem contra nós, nos observa como que nos medindo de alto a baixo e dizendo o seguinte: eu quero ver do que essa mulher é feita, eu quero ver do que esse pastor é feito, eu quero ver do que esse jovem é feito. Está dizendo que vai impactar o mundo, está dizendo que vai pregar o evangelho, está dizendo que ela e sua casa vão servir ao Senhor. Eu quero ver se ela aguenta pressão, eu quero ver se ela aguenta um ataque, eu quero ver se ela aguenta uma seta lançada, melhor, eu quero ver se ela suporta um cerco espiritual. O cerco espiritual veio. Senaqueribe ficou furioso. Quando Senaqueribe se ergue, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ezequias começa a afrouxar, Ezequias começa a se acovardar e começa a retirar os ouros que ornavam a casa de Deus e levar para Senaqueribe. Dizer que vai defender a fé é muito boa. Eu quero ver sustentar a palavra quando a fé for testada. Dizer que é crente até debaixo d'água, todo mundo diz. Eu quero ver quando a fé for provada, se essa fidelidade vai de fato se revelar concreta ou só falácia. A nossa geração é uma geração considerada a geração que tornou boa
boa parte do Brasil evangélico. A nossa geração é considerada uma geração que tomou a mídia, que tomou os meios de comunicação, e todo mundo diz que é crente. Hoje todo mundo diz inclusive que defende a fé, que sustenta a fé, mas em contrapartida a esse levantar das nossas cabeças, o inferno está se erguendo para uma retaliação e para um contragolpe. A retaliação se manifestará da seguinte forma: perseguição será acrescida, perseguição alcançará os seus níveis mais altos do que nunca vimos em nossa geração. O que é isso? É Senaqueribe dizendo: eu quero ver do que os evangélicos na nação brasileira são feitos. Eu quero ver a estrutura e a fidelidade dos pastores da antiga e da nova geração. Eu quero ver se eles sustentam de pé aquilo que pregam nos seus altares. Eu quero ver se eles vão sustentar o ministério público bater na porta. Eu quero ver se eles vão sustentar a estrutura midiática, zombando deles, escarnecendo deles e dizendo que mais cedo ou mais tarde o templo vai fechar, pastor vai ser preso, igrejas vão ser multadas. É Senaqueribe nos afrontando, é Senaqueribe dizendo: será que vocês vão sustentar de fato aquilo que falam? É muito bom alguém pregar no púlpito contra o pecado homossexual e quem sabe a militância LGBT. Eu quero ver sustentar a pregação quando os processos baterem a porta. É muito bom dizer que o que é de Cristo, o que é de Deus, César não vai ter. Agora eu quero ver sustentar essa convicção. Eu quero ver sustentar esse credo quando a justiça bater na nossa porta, quando a retaliação, quando o contragolpe de Senaqueribe chegou na porta de Ezequias. Ezequias afrouxou e disse: não era bem isso, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria falar. A nossa geração não pode cair na frouxidão de Ezequias. A nossa geração não pode negociar os seus princípios e valores com uma estrutura de afronta preparada pelo mundo contra nós. Nós precisamos imitar a convicção de Daniel. Nós precisamos imitar a segurança de Misael, Ananias e Azarias, que disseram: nós não vamos negociar a nossa fé, nós não vamos negociar a nossa fidelidade, nós não vamos negociar o nosso compromisso com Deus. A nossa fé é inegociável. O rei disse: que discurso bonito. Eu quero ver se vocês vão sustentar esse discurso quando eu aquecer a fornalha 7 vezes mais. A hora do teste, a hora da fé ser testada, a hora da oratória ser testada, a hora da prédica ser testada, a hora da homilética ser testada, a hora da teologia ser testada. Estamos na época do avanço do intelectualismo e do conhecimento. Nada contra, é para conhecer, é para se aprofundar, até para defender a fé. Agora ter anel no dedo, formatura, bacharelado, título de doutor em divindade, e quando o Estado apontar para as nossas cabeças e disser: prega diante do juiz, prega diante da promotoria, prega diante da militância, se nós nos acovardarmos, nós estaremos negociando a nossa fé. A Bíblia Sagrada nos diz
diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E quando chegaram diante de Misael, Ananias e Azarias, e disseram: a fornalha está aquecida, se não negar, vocês vão virar churrasquinho babilônico. Eles disseram: a gente vai entrar na fornalha, mas não vai negar a fé. A gente vai entrar na fornalha aquecida, mas não vai negociar princípio, não vai negociar valor. Levanta a mão nesta noite para receber uma profecia. Eu quero profetizar ousadia e coragem. Eu quero profetizar convicção e ausência de temor. Nós somos a geração que não vai se dobrar. Nós seremos a geração que não vai se curvar. Nós seremos a geração que não vai negociar. Pode aquecer a fornalha, pode preparar uma cova cheia de leões para nos amedrontar e quem sabe até devorar, como prepararam uma cova cheia de leões para Daniel. Sabe o que é que Daniel fez? O decreto assinado diz que não pode orar. Só que eu declaro há mais de 80 anos em Babilônia que a minha fé é inegociável. O decreto diz não pode, mas a minha fé diz você deve permanecer fiel, deve permanecer com a sua convicção elevada, deve permanecer com compromisso com Deus. Sabe o que Daniel fez? O decreto diz não pode orar. A minha agenda diz tu tem que orar de manhã, tu tem que orar de tarde e tem que orar no pôr do sol. Levanta a mão mais uma vez para eu profetizar. Todas as leis que desafiam a nossa fé serão desafiadas. Todas as leis que desafiam a nossa fé serão desafiadas. Pode lavrar boletim de ocorrência, pode chamar a polícia civil para bater na nossa porta como bate na minha com frequência, pode conclamar o Ministério Público para nos inquirir, pode preparar uma magistratura decretando liminar para arrancarmos as pregações das nossas redes sociais. A nossa resposta é: a nossa fé é inegociável. A nossa fé é inegociável. Levanta a mão para adorar nessa noite, porque Babilônia, Senaqueribe precisam saber que o que é de Deus nós não vamos entregar para o diabo. O que é de Deus nós não vamos entregar para o inferno. O que é de Deus nós não vamos negociar com uma justiça, com a magistratura, com o sistema. Fica de pé nessa noite para adorar. Alabaracandarácia. Levanta a tua mão, levanta a tua mão para adorar. Declare nessa noite para o inferno ouvir: a minha fé é inegociável. Diga mais forte: a minha fé. Diga mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. A nossa fé é inegociável. Satanás, senta, só assim. Aleluia! Pode sentar dando glória.
Pode sentar dando aleluia, porque tem uma geração aí, Ezequias, ganha muito bem para pregar, ganha muito bem para louvar, mas se a justiça arrochar o nó, se esconde e nega. Se a justiça apertar o cerco, como está apertando, abandona a fé e faz que nem Pedro. Eu não conheço não essa pregação, sei nem para onde vai. Escuta aqui, geração que negocia, escuta aqui, geração que comete o pecado de concessão. Tenha vergonha na cara e sustente a sua fé em Deus. Aconteça o que acontecer. Quem vai? Quem vai? Quem vai permanecer mesmo diante do cerco? Quem vai permanecer mesmo diante da afronta? Quem vai permanecer mesmo diante da oposição? Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. Sebacala pra cala choreba, alabara cerebara candará, elebopitevassa, é monte que levacia, é mitole pra cantorevacia, eleboquete levacia, ela mandou como treva, ela me dará para candará, é minacia. Deus está derramando sobre nós poder, ousadia para enfrentar Senaqueribe. Recebe poder, recebe poder. Pega na mão desse vaso aí, pega na mão desse vaso aí para profetizar e diz assim: o cerco vai se fechar. Diga melhor: o cerco já se fechou. Diga assim: agora se mantenha firme, não negocie, não negocie, não negocie, não negocie. Cadê teu glória? Cadê teu aleluia? Deixa eu ver quem não vai negociar os seus valores com Satanás. Cadê você? Eu estou sentindo Jesus aqui dizendo: eu vou mostrar para Senaqueribe que nem todo mundo é que nem Ezequias. Eu vou mostrar para Senaqueribe que quando não arrocha, nem todo mundo entrega. Que emanácia, o Espírito me manda permanecer nesse ponto aqui, nesse tópico. Essa mensagem aí tem muita coisa. É bacalá soreba. Mas deixa eu seguir a direção do Espírito. Estamos diante de um cerco espiritual, igreja. Estamos diante de um cerco espiritual. Essa força espiritual que se ergue contra aqueles que se posicionam, está se erguendo mais uma vez. E a nossa fé será testada. Cuidado para quando o cerco se fechar, não dizer: não era bem assim, não foi isso que eu disse. Não, a Bíblia diz isso, mas o tempo mudou.
Uma geração covarde está em nosso meio. Diz que é cristão, diz que é defensor da fé, mas Senaqueribe não pode fazer uma cara feia que já fica com medo. Recebe nessa noite coragem. Cabadácia, coragem, 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 coragem. Faça uma loucura espiritual comigo. Coloque a sua mão na sua cabeça. Amanácia, e fale comigo. Coragem, 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 coragem para pregar, coragem para profetizar, coragem para se posicionar, coragem. Coragem. A princípio, Ezequias entra no pecado da concessão. Deixa eu voltar a pregar. Ele cai no pecado da concessão e vai pegando aquilo que está no templo, que é de Deus, e vai entregando para Senaqueribe. Mais uma vez eu digo, cuidado. Pregadores, cuidado. Cantores, cuidado. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 21: o que é de Deus não pode ser dado a César. Senaqueribe representa um poder monárquico, despótico, altivo, tirânico. Nos últimos dias a Bíblia nos assevera e nos garante um superestado chamado besta da terra e besta do mar se unificarão e formarão aliança para implantar sua tirania. A tirania implantada por esse superestado vem para nos intimidar. E essa intimidação acontece mais ou menos assim: ou vocês abrem mão dos seus princípios e valores para viver conforme a cartilha tirânica do Estado, ou vocês sofrerão gravíssimas retaliações. E a grande pergunta é: nós vamos negociar os nossos valores ou vamos permanecer fiéis a Deus? Diga assim comigo: eu vou permanecer fiel a Deus. Aleluia. O rei Ezequias recebe uma embaixada da Assíria. E quando a embaixada da Assíria chega, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela vem em forma de afronta. Essa embaixada se estabelece exatamente em um lugar onde 33 anos o profeta Isaías foi usado para levar uma palavra de encorajamento ao pai de Ezequias. Estou falando do rei Acais. O aqueduto superior próximo ao campo do lavandeiro foi esse lugar que Deus usou o profeta Isaías para falar com o pai de Ezequias, que estava diante de uma ameaça tamanha e semelhante à ameaça de Senaqueribe. E Deus usou o profeta Isaías dizendo: não tema a ameaça, se aquiete, porque Deus está no controle. Não tema a ameaça, se aquiete, porque Deus está no controle. Eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite. Esta palavra vem contra as ameaças que o inferno está lançando contra nós. A palavra de esperança que tenho nessa noite é essa: se aquiete, não tema, Deus está no controle. Se aquiete, não temas, Deus está no controle. O lugar foi alvo da promessa, bem na verdade era o rei Acais. A promessa vem para Acais naquele lugar. A promessa era para Acais.
Mas ele estava num lugar específico, portanto aquele lugar se torna um lugar que foi palco da promessa de... Muito fraco, foi palco da promessa de... 33 anos mais tarde, lá vem Senaqueribe e sua embaixada liberada por Rabsaque. No mesmo lugar da promessa, no mesmo lugar que a promessa foi feita, ele vem liberar o quê? Uma afronta. O diabo é especialista em querer deturpar as promessas de Deus. E deixa eu ir mais fundo. Nos lugares em que Deus libera para nós uma promessa, o inferno vem como intruso, Satanás vem como intruso, os demônios e secretários do inferno vêm como intruso, para no mesmo lugar da promessa querer liberar uma afronta e um decreto de derrota. Não entendi, vou explicar. A tua casa está debaixo da promessa, tua família está debaixo da promessa, teu ministério está debaixo da promessa, teu casamento está debaixo da promessa, tua cidade está debaixo da promessa, teu estado está debaixo da promessa, tua nação está debaixo da promessa. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas não se engane, no território da promessa Satanás virá para lançar uma afronta, mas você não deve temer, porque maior do que a afronta é a promessa. Levanta a mão para adorar. Eu quero te dizer que você deve se aquietar. Tem crente assombrado, pastor Amilcar, que está dizendo: o diabo está lá em casa, ele enviou uma embaixada demoníaca para minha casa. Parece que meu casamento vai de mal a pior, parece que meu ministério vai de mal a pior, parece que minha cidade foi tomada e colonizada pelos demônios. Não tenha medo e nem se assombre. É a coragem que o diabo tem para no território da promessa liberar afronta. Maior do que a afronta é a promessa. Maior do que a afronta é a promessa. Maior do que a afronta é a promessa. Ele não joga pedra em árvore que não tem um fruto que lhe incomoda. O ladrão não vai atacar algo que não é valioso. É por isso que ele te ataca. É por isso que ele quer montar guarnição dentro da tua casa e no meio da tua parentela. Ele sabe que lá é um território da promessa. É território da promessa. Se é verdade isso, ainda hoje, quando você chegar em casa, vai dizer: sai daqui, aqui só cabe eu e a promessa. Sai do meu casamento, ele só cabe eu e a promessa. Sai da minha cidade, aqui só cabe eu e a promessa. Sai da minha nação, aqui só cabe a gente e a promessa. O inferno vai ter que correr. O inferno vai ter que correr. Tem alguém com a mão levantada para me ajudar? O inferno vai ter que correr. Ebarácia, canto leva, sai, é território da promessa. Cuidado com o intruso. A minha casa é uma casa abençoada, lá só tem vaso. Cuidado, o diabo vai querer se infiltrar lá para lançar uma afronta e perturbar a tua mente. Mas grite para o inferno ouvir: a minha casa está debaixo da promessa, minha família está debaixo. Eu queria 20 crentes pentecostal, mas eu tenho o número menor aqui. Mas eu sei que crê. Tu crê? Então grita para o inferno ouvir: eu estou debaixo da promessa. Eu estou debaixo da promessa. Eu estou debaixo da promessa. Sai do meu território, Satanás. Sai do meu território, Satanás. O aqueduto superior, próximo ao campo do lavandeiro, não é território do inferno, é território da promessa. Adore, 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 adore a Deus. É Manácia.
Ou tu tem autoridade, ou tu vai ser engodado e enrolado pelo cão. Ou tu exerce autoridade, ou o diabo vai te colocar com uma depressão braba debaixo da cama. Não aceite. Diga: eu estou debaixo da... Eu não estou dizendo que crente não é provado e não passa por aflição. Eu estou dizendo que crente não vai aceitar. O lugar da promessa virá um lugar da bagunça, do inferno, da arapuca, do cão, da reunião dos demônios. Usa autoridade, usa autoridade, usa autoridade. Eu preciso que você creia nessa palavra, nessa. A Bíblia Sagrada nos diz que Císera se levantou contra Balaque, contra Israel. A profecia da profetisa Débora foi: Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Balaque disse: eu creio nessa vitória. Balaque creu na promessa, Balaque creu na vitória, mas disse: vem comigo. Ela disse: se eu for, a glória da vitória será dada a uma mulher. Ele disse: não tem problema não, vem comigo. Eita, Balaque com medo e afrouxeado, ela foi e Deus deu vitória. Eu nunca vi Deus prometer para não cumprir. Eu nunca vi Deus prometer para não fazer. Eu nunca vi Deus prometer para não realizar, para não fazer, para não cumprir. Tem alguém para quem nessa palavra aqui? Porque tua boca está travada, porque teu queixo está como o queixo de aço. Abre a boca. Tem palavra profética aqui. Ai, Débora foi, Balaque começou a vencer. Quando a vitória começou a descer, Císera, capitão do exército, disse: eu vou ficar aqui nada, eu vou correr. O diabo não suporta a vitória de crente. O diabo não suporta a vitória. Vocês são fracos demais de adoração. O diabo não suporta a vitória de crente. O diabo não suporta. Quando a vitória começa a chegar, o diabo começa a sair. Quando a vitória começa a chegar, o diabo começa a correr. Quando a vitória começa a chegar, os demônios começam a engatar a ré e dizer: eu vou sair, eu vou sair. Foge mesmo, Satanás. Foge mesmo, Satanás. Foge mesmo, Satanás. Aqui é território da promessa. Aqui é território. Císera fugiu. Císera correu. Ele disse: eu estou vendo uma tenda aqui no meio do deserto. Eu vou entrar nessa tenda e me esconder. Ele bateu na porta e disse: ô de casa, quem é que atende? Uma mulher chamada Jael. Ela olha para ele, vem indumentária, sabendo que se tratava, quem era, até porque aquela guerra foi bastante conhecida. A Císera disse para Jael: eu posso entrar na tua casa? Ela Quando ele entra, ela diz: espera um pouquinho. Pegou uma taça e levou para ele coalhada. Se fosse hoje, deixa para lá para não escandalizar o que se fosse hoje. Ela levou para ele. Ele se alimentou, bebeu, comeu e disse: que casa bonita. Eu acho que eu vou ficar aqui. Que casa, que mulher prestativa. Eu vou ficar. Daqui a pouco ele desfaleceu e dormiu. Desfaleceu e dormiu. Na taça do crente existe um conteúdo que faz Satanás perder as forças. Na cama teleproquetalavassia. No interior do crente existe um conteúdo que faz Satanás perder as... Ele perde as forças e vai dormir. Lá vem Jael com um martelo e uma estaca na mão. Martelo
martelo e estaca na mão. Estou aplicando de forma espiritual e não literal. Ela pega o martelo, pega a estaca, e eu creio que ela não está na Bíblia, eu creio, a crença minha. Ela diz assim: na minha casa não se zerá, na minha casa não se zerá. Cravou-lhe a estaca, o martelo que esmiuça a penha está aqui. Você está com a Bíblia aí? Levanta o martelo, levanta o martelo, levanta o martelo, levanta ele comigo assim, levanta. Agora começa a baixar devagarzinho, devagarzinho, vá. O inferno vai ser metralhado, o inferno vai ser bombardeado, o inferno vai ser estacado na tua. Ela crava-lhe a estaca e bate com o martelo, porque na casa de Israel Císara não tem vez. Não entendi, não entendeu porque não quis. Estou me esforçando para explicar. Na casa do crente Satanás não tem vez. Na casa do crente levanta a mão para adorar. Eu tô cheio aqui, eu tô cheio aqui, eu tô cheio aqui. Eu vou profetizar. Tem demônio que vai ter que correr, tem demônio que vai ter que correr, tem demônio que vai ter que correr, ou a estaca vai lhe acertar. Tem demônio que vai ter que correr, tem demônio que vai ter que correr, tem demônio que vai ter que correr, ou a estaca vai lhe acertar. No meu ministério não, na minha família não, no meu casamento não. Ou tu corre ou eu vou te acertar com uma palavra, com uma palavra. Eu tô sentindo Jesus aqui. Ninguém é obrigado a sentir, mas se tu não sentir, eu confesso que eu te acho no mínimo esquisito. Uma palavra dessa, uma glória dessa, como é que tu tá aí parecendo que é derrotado? Uma palavra de vitória. Satanás vai ter que correr, vai ter que correr. Sai, fala assim comigo: sai. Para repreender vocês, sabe? Diga forte: sai. Tá fraco, diga lá, o centro tem que ouvir. Diga mais forte: sai. Sai. Na minha casa não, na minha família não, no meu ministério não. Grita forte: sai. Pare de dar glória não, pare de dar glória não. A unção está aqui, não pare de dar glória não. Isso aqui não é museu, isso aqui não é velório, isso aqui não é paróquia. Abre a tua boca e dá glória. Solta o teu glória nessa noite. Vou encurtar a história. Lá vem Senaqueribe com a sua ameaça. Lá vem Senaqueribe com a sua afronta. O texto que lemos faz parte desta afronta. E é dito através de seus embaixadores, muito especialmente Rabsaque. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada uma a sua terra das mãos do rei da Síria? Versículo 34, e começamos a concluir. Aonde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva?
Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Senaqueribe, através dos seus embaixadores, está fazendo o que aqui? Contando vantagem. Para assombrar, para amedrontar, para mexer com o psicológico e com o emocional do povo. Os representantes do reino, Eliaquim, Sebna, disseram para os embaixadores de Satanás e do inferno: falem aramaico, para o povo não entender, para o povo não saber e não perceber o nível dessa afronta. Rabsaque disse: nós vamos falar em judaico. O diabo sabe falar a língua que mexe com as tuas emoções. Olha aqui para mim, redobre sua atenção. O diabo sabe falar a língua que mexe com as nossas emoções. Ele quer falar em uma frequência que afete o teu emocional. Ele quer falar numa frequência que abale o teu coração e te deixe em estado de inquietação e turbação mental. O diabo sabe falar a língua que mexe com as nossas emoções. E ele disse: nós avançamos contra Armate, onde estavam os seus deuses. Avançamos contra Arpade, onde estavam os seus deuses. Avançamos contra Sefarvaim, Rena e Iva, onde estavam os seus deuses. Agora tem uma coisa aqui que é preciso ter discernimento, para que a tua alma não seja exposta e não fiquemos abalados pelos ardis do inferno. O que, pastor? É entender quem é que está no controle. Eu vou repetir porque você não entendeu. É entender quem é que está no controle. Senaqueribe chega dizendo: o controle é meu, eu vou aonde quero, faço o que quero, abalo, destruo quem quero, e nenhum Deus pode me impedir. Isaías já havia denunciado essa postura altiva, orgulhosa. Eu estou sentindo Jesus aqui. Orgulhosa da Assíria, no capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Deus diz, versículo 5: ei Assíria, por que se orgulhar? Tu és uma vara nas minhas mãos. Isaías capítulo 10, versículo 6, Deus diz através de Isaías: ei Assíria, por que se orgulhar? Eu é que te uso para abater a impiedade das nações e pisá-las como lama. Era Deus dizendo: tudo que tu faz, Assíria, tudo que tu faz, Senaqueribe, acontece porque eu estou no controle. Eu autorizo e às vezes eu estou no controle. Eu quero declarar uma palavra profética aqui. Porque o inferno quer te assombrar e me assombrar, quer me abater e te abater dizendo: tá vendo, tá vendo, tá vendo. Já destruiu o casamento de fulano de tal, vou destruir o teu também. Já destruiu o ministério do pastor tal, vou acabar com o teu também. Já acabei com a família ABC, vou acabar com a tua também. Ainda hoje diga para ele: quem está no controle da história não é você, é o meu Deus. Amós, vamos de Bíblia. Alguém, não, pastor Jalão, é do movimento. O movimento que vem da Bíblia. Movimento sem Bíblia, fogo de palha. Vamos para a Bíblia, come Bíblia. Comigo nessa noite, Amós, capítulo de número 6, versículo de número 2. Amós profetiza e diz que foi Deus que entrou nas cidades igualitárias a Ramate. Foi Deus que com seu poder as abateu. Amós capítulo 6, versículo 2 diz: passai a Canlé e vede. E dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Versículo 3, vós imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono Davi. Olência, aplicando exegeticamente esse texto de forma
lacônica. Era Deus dizendo: quem entrou na Filístia, quem entrou em Ramate, quem entrou em Calé, foi o meu poder, foi o meu poder. E agora vem Senaqueribe dizendo: fui eu. É por isso que no capítulo 10 Deus usa Isaías para dizer: vou abater a tua altivez. Recebe essa profecia nessa noite: os nossos inimigos serão abatidos. Deus fará isso. Porque tem alguém se estribando, está no texto, Isaías capítulo 10, leia atentamente em sua casa. A Síria diz assim: foi eu com a minha inteligência. Ah, como tem alguém com o espírito de Senaqueribe, que acha que é, que pode, que faz, está se estribando no que tem, está se apoiando em quem e no que conhece. E Jeová está dizendo: eu vou abater o orgulho dos teus inimigos. Isaías capítulo 10 vai nos dizer claramente: era Deus que estava usando a Síria, era Deus que estava se instrumentalizando dela. Deixa eu ler agora a referência, citei de forma lacônica ou por alto. Agora vamos ler o capítulo 10, o versículo 6, para ver o que diz. Envio a quem? A Síria. Contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que lhe roube como presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado os pés como a lama das ruas. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Então por que Senaqueribe está cantando de galo no versículo 33 e 34, dizendo que ele humilhou os deuses de Ramate? Porque Senaqueribe está se vangloriando, dizendo que ele humilhou os deuses de Sefarvaim. Porque Senaqueribe está bradando e dizendo: fui eu que humilhei Iva, Rena. Não foi ele, foi Deus. Deus é especialista em humilhar falsos deuses. Pastor Amilcar cantou aqui: o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus dos deuses. O Senhor prova. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 12, Deus diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Parte C do versículo diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ponto. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não faltava Deus no Egito: Deus para o sol, Deus para a lua, Deus para as trevas, Deus para gafanhoto, Deus para Ra, Anubis, Ísis, Osíris e uma infinidade e gama complexa de deuses. Mas quando Israel, na última praga, 10ª, saiu do Egito, era Jeová dizendo: eu vou humilhar Ra, eu vou humilhar Anubis, eu vou humilhar Ísis, eu vou humilhar Osíris. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus vai mostrar que é o Deus dos deuses. Toca em alguém e diz assim: Deus vai mostrar que é Deus. Deus vai mostrar que é Deus.
À luz do contexto que lhe apresentei, não foi Senaqueribe que humilhou os deuses dessas nações. Foi Deus que os humilhou através de Senaqueribe. Deus vai murchar o ego de alguém para alguém saber que é só um canal, só um canal, só um canal, só um canal, só um canal. Tem alguém se achando demais. Deus vai mostrar que ele é só um canal. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para alguém que ele e ela é só um canal. Aleluia. Aleluia. Através de Senaqueribe, Deus humilhou os deuses dessas nações. Eu vou destacar alguns deuses aqui que foram humilhados por Deus, instrumentalizando Senaqueribe. Ele cita aqui Ramate. A Síria conquistou Ramate. O deus de Ramate era o deus chamado Acima ou Azima. O deus Azima era um deus adorado pelos ramatitas. A história vai nos dizer, e o Talmud babilônico vai nos dizer, que a forma icônica desse deus era um bode. A misericórdia. Um bode sem pelo representava a Zima. Um território, uma nação que adorava um Deus em forma de bode. Se você não sabe, fecha teus olhos em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Espírito de resistência, quem mandou você, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Espírito de resistência, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Parte em retirada desta igreja. Tu não impedirás o fluir dessa mensagem agora em nome de Jesus. Se o espírito de resistência não está em você, você tem que adorar nessa noite. Se o espírito de resistência não está em você, você tem que adorar o Deus dos deuses. E não ficar com essa cara de delegado federal do Iraque. Adora a Deus. Dá uma olhadinha no semblante desse crente e vê como é que está. Se ele está com uma cara sisuda ou se ele está adorando a Deus. Escute. Escute. Aleluia. Vai adorando aí, vai adorando. Vamos embora, vamos adorar Jesus. Se você não sabe, Ramate, Arpade eram cidades da Síria, não a Síria, da Síria. Estas cidades eram cidades politeístas e idólatras. Os historiadores e arqueólogos dizem que lá nasce a religião de contágio. O que é isso, pastor? Religião de contágio é nada mais, nada menos do que as religiões da antiguidade que migraram através das eras, estações e tempo e chegaram até nós. O neopaganismo que nós vemos hoje é filho dessas religiões de contágio da Síria, Assíria, Mesopotâmia, melhor dito, e por aí vai. Deixa eu aplicar melhor. Hoje esse bode permanece sendo adorado. Como assim, pastor? Os satanistas? Elifas Levi, ou Levi, criou aquilo que é chamado hoje como o símbolo de Satanás, o pentagrama invertido, uma estrela invertida de cabeça para baixo. E encaixa-se dentro desse pentagrama o rosto ou a cabeça de um bode.
Os demônios do passado migraram, ganharam a nova roupagem, ressignificação e estão vivos na idolatria e no paganismo da nossa geração. Outra aplicação. Arpade, também território da Síria, era um território de politeísmo, onde Baal e Moloque eram adorados. Sefarvaim, quem era o Deus de Sefarvaim? O Deus de Sefarvaim é Adrameleque. O Deus de Sefarvaim, o senhor prova biblicamente, é claro. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 31. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque, deuses de Sefarvaim. O versículo 30 do capítulo 17, a parte final, está escrito aí que Ramate, o deus adorado, era Azima. Vocês estão vendo aí na Bíblia? Estão acompanhando? Falei de Azima, falar agora de Adrameleque. Adrameleque era uma entidade adorada em Sefarvaim, que conforme a história, a iconografia desse Deus, ou nessa iconografia, ele era apresentado como um mulo, um jumento ereto, e nas suas costas ele tinha penas e plumas de pavão. Conforme a demonologia antiga, ele era considerado um embaixador do inferno. Esse Deus era considerado ainda um intermediário do cosmos, o intermediário do mundo dos espíritos, de outras entidades, e se comunicando com os homens. Quem conhece um pouco da religião de matriz africana, sabe que nessas religiões há uma entidade semelhante a Adrameleque, ele é chamado de Exu. Exu, dentro das religiões de matrizes africanas, é chamado de o espírito intermediário, aquele que se comunica com aqueles que querem falar com os deuses do panteão africano. Mais uma vez eu digo, as entidades malignas da antiguidade ganharam uma nova roupagem, uma nova ressignificação, mas a demonolatria é mais atual do que nunca. Caminhando para o fim, eu encerro dizendo o seguinte, eu começo a encerrar, ainda tem mais uma hora. Começo a encerrar dizendo o seguinte: quando Senaqueribe entrou em cada nação dessa, era Deus usando aquela cana, aquela vara, e fazendo o seguinte: adoradores do bode, fiquem envergonhados. Vocês não entenderam? Ai, meu Deus. Era Deus dizendo: oh, adoradores do bode, fiquem envergonhados. Quando a Síria, na verdade não foi nem, estou usando de uma fala genérica, quem adentrou de fato e destruiu essas cidades foram Tiglat-Pileser III, Sargão e por aí vai. Mas Senaqueribe vem se apropriando dessa apropriação bélica, dizendo: nós vencemos. Quando a Síria entrou lá, foi Deus dizendo: oh, espírito intermediário, embaixador do inferno, e os seus adoradores, fiquem envergonhados. E agora vem Senaqueribe dizendo: fui eu que fiz, fui eu que realizei. Uma carta contendo a afronta oral é entregue ao rei Ezequias. Ezequias, quando recebe essa afronta, ele manda uma embaixada até a casa do profeta Isaías. O pai de Ezequias, Acais, quando recebeu Isaías e a promessa de Deus através de Isaías, disse: eu prefiro confiar nas alianças humanas e temporais. 33 anos, quando a crise bate a porta,
havia na sociedade judaica e israelita 3 correntes distintas. A primeira dizia: se submeta à Síria. A segunda dizia: façamos uma aliança com o Egito. A terceira era mais relevante. A terceira corrente de pensamento era oriunda das profecias de Isaías, que dizia: nem vamos negociar valores em princípios com a Síria, e muito menos vamos fazer aliança com o Egito. O que é que vocês vão fazer? Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar em Deus. Eu libero uma palavra profética aqui nesta noite, que recebe quem tem fé e quem crê. Você não vai abrir mão e negociar nada que é de Deus com o diabo, e nem muito menos vai fazer aliança com o Egito, que representa o seu sistema. Você vai confiar em Deus. Você vai. Só quem vai confiar aqui, solta o teu glória a Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar. Eu encerro dizendo isso. Vamos confiar em Deus. Pega na mão de alguém para profetizar e diga: vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Aleluia! Fica de pé para a gente começar a encerrar. Escuta! A Bíblia Sagrada nos diz. A Bíblia Sagrada nos diz que a embaixada foi enviada, redobre a atenção. A embaixada foi enviada para a casa de Isaías. 33 anos depois dele ser rejeitado pelo pai de Ezequias. Ele sai da vida pública, não deixa de ser profeta, mas ele se oculta um pouco mais. A dor da rejeição. Diante da rejeição, Isaías não deixa de ser profeta, mas fica em off e sabendo que Deus está no controle. Minha irmã, descanse o teu coração nessa noite. Deus está no controle. Quando ele menos espera, alguém bate na porta. Porque diante do cerco espiritual, diante da opressão do espírito do tempo, quem vai ser conclamado para liberar uma palavra de esperança serão os profetas do Deus Altíssimo. Tem alguém para crer nessa palavra? E quando chegaram lá, disseram: estamos aqui para te ouvir. Deixa eu parafrasear: queremos ouvir você, profeta. Isaías com certeza pensa: como as coisas mudam. Muda sim, porque diante dos secos e da batalha espiritual, quem tem uma palavra de fé e de esperança são os profetas. Pastora Rayane, é tipo assim: o Isaías está lá, a embaixada chega, ele abre com alegria, e parafraseando, conjectura minha, Isaías diz: faz mais de 33 anos que eu digo a vocês, confiem em Deus. Dobra atenção, olha aqui para mim, pastora Rayane. Isaías olha para aquela embaixada, penso eu, e diz: faz mais de 33 anos que eu estou dizendo, confia em Deus. Vá por mim, vá por mim. A Bíblia diz: creia em Deus e você estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperará.
prosperareis. Deus levanta um tempo nessa hora final em que a voz profética será acreditada mais uma vez. Rebarácia. E o profeta Isaías diz: assim diz o Senhor para Senaqueribe: colocarei um espírito de assombro nele, e ele vai fugir desse território. Está lembrado do começo da mensagem? O diabo vai ter que correr, Satanás vai ter que correr, o inferno. Abre a tua boca para adorar. Vai ter que correr. Quando Ezequias, paralelamente ao envio da embaixada, pega a carta, enquanto a embaixada vai falar com Isaías, ele pega a carta, entra no templo e diante da arca da aliança, ele joga a carta e se joga no chão, porque problema de crente se resolve assim, no altar, no altar. No altar, está com problema, ora, não sabe o que fazer, ora, a porta está fechada, ora, o inferno quer te assombrar, ora. Que Manácia, começa a encerrar agora. Que Montriavácia, diante da arca da aliança, carta no chão, Ezequias também. Ele começa a orar. E a oração é essa: eu te clamo e te peço, Deus que está entronizado acima dos que... Eu estou no momento profético aqui. Que ela é de reminácia. Deus que é plafarabaracandará calabaracalabá, é me de canto reprácia fá, é biricalabarácia. Deus que está entronizado acima, acima dos querubins. Olhe para mim. Acima dos querubins. Era Ezequias dizendo: tem alguém que se assenta no trono e está dizendo que é maior do que o Senhor. Mas no teu altar eu declaro: o Senhor é maior. Acima dos querubins, só Deus. Teu Deus é maior, 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 teu Deus. Abre a tua boca para adorar aquele que é maior. Ezequias continua a oração dizendo o seguinte: Deus, Senaqueribe está dizendo que destruiu os deuses das nações. Deus, nem deuses eles eram de verdade, eram prata, madeira, ouro, criação humana, por isso foram destruídos. Capítulo 19, versículo 19, e a gente encerra agora. Ele diz: agora pois, ó Senhor, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, livra-nos, 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 livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu
és Deus. Tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Estou numa palavra de batalha espiritual e quero declarar para os ares, para as potestades do ar, na nossa nação. O inferno está cantando de galo, tem feiticeiro batendo no peito e dizendo: Xangô venceu, Iemanjá venceu, Olodumaré venceu. Eu quero declarar que a ascensão de um governo progressista no Brasil não significa a perda do controle. É Deus quem está no controle e se assenta na cadeira quem Ele quer. Agora só pro feiticeiro, macumbeiro, xangozeiro saber, satanista saber quem era o verdadeiro Deus. Eu quero declarar para o mundo espiritual que Deus vai deixar sinal. Abre a boca e dá glória. Deus vai deixar sinal. Deus vai deixar sinal. Deus vai... O império dos adoradores do Carneiro será destruído. O império dos adoradores de Exu, de Adrameleque, será destronado, destruído e envergonhado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só do que tem de satanista incomodado com essa igreja, do que tem de ocultista incomodado com esse ministério, estão fazendo macumba, estão fazendo despacho, estão fazendo ebó e tanta coisa, para ver se bloqueia, para ver se trava, para ver se para. Eu quero dizer que o Deus de Ezequias é o Deus dessa igreja. Que rebarácia. É o Deus dessa igreja, é o Deus dessa igreja, é o Deus dessa igreja. E sabe o que é que vai acontecer? O mesmo que aconteceu naquela época, porque Deus não mudou, 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 Deus não mudou. Ezequias orou e Deus usou o profeta Isaías para dizer: Ezequias, Deus vai colocar um anzol no nariz do inimigo e um freio na sua boca. Abre a tua boca nessa noite. Abre a tua boca para dar glória nessa noite. Ô Ezequias, Deus vai colocar um anzol no nariz do inimigo e um freio na sua boca. E o povo dele, Isaías, o povo dele é remanescente. Remanescente vai lançar raiz para baixo e dar fruto por cima. Ei, se tu não é pentecostal, a tua mãe está te chamando, já deu tua hora, pode ir. Se tu não é pentecostal, já deu tua hora, pode ir. Eu só quero o crente do fogo aqui comigo agora. Disse Isaías, deu na boca dele. O remanescente vai lançar raízes para baixo. Porque quando o inferno espera a nossa queda, o nosso tombamento, Jeová está dizendo: o inferno vai ver eu te dando estrutura. O inferno vai ver eu te dando estrutura. O inferno vai ver eu te dando estrutura. A árvore com raiz não cai.
Recebe estrutura, minha irmã. Só isso, Isaías, não. Além de estrutura, raiz, Deus vai fazer os ramos de vocês se estenderem por cima. Os ramos da igreja vão ser estendidos. Galácia, deixa eu profetizar para o ministério Dunamis. Alguém está com o machado querendo cortar a nossa raiz e os nossos ramos. Mas Jeová está dizendo, essa igreja tem raiz. E os ramos dessa igreja serão vistos. Igaraçu vai ficar pequeno. A nossa ramagem vai se espalhar. Abreu e Lima vai ficar pequeno. A nossa ramagem vai se espalhar. Paulista, Olinda vai ficar pequeno. A nossa, eu preciso de crente tocha aqui. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quem vai minguar é o inferno. Quem vai reduzir é o inferno. Quem vai recuar é o inferno. A gente vai avançar, avançar, avança. Para Calabaracandarás. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Deus disse através de Isaías: se preparem para dar fruto. 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 Seca lavarácia. Poder no sangue de Jesus aqui. Poder no sangue de Jesus. Então vai ser envergonhado Adrameleque. Espírito Santo, envergonha os inimigos da igreja. Ezequias descansou. Voltou à sua vida normal. Mas enquanto Ezequias regressava à vida palaciana, à noite, Deus enviou um anjo. Pergunta para mim, quantos anjos? Não foi 100, não foi 1000, não foi 200. Um anjo só. Que manacalácia, que reprovação. Desceu no arraial inimigo e nos diz a Bíblia, executou juízo em 185 mil. Não brinque com o Deus dos deuses. Não brinque com... Levanta a mão em um ato profético nessa noite. Declare para o mundo espiritual, para os ares de Pernambuco e da nossa nação. Diga assim: o mundo vai saber que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia.